É cada vez maior o número de decisões na Justiça que reconhecem um novo formato familiar. A chamada multiparentalidade busca dar o reconhecimento jurídico a situações comuns no dia a dia. Foi o que aconteceu em Alagoas, com uma mulher que conseguiu o registro de 2 pais e 2 mães. As famílias brasileiras estão mudando. A formação tradicional com pai, mãe e filhos ainda é a mais comum, mas nem todas são assim. Existem algumas compostas por 2 mães, outras que têm 2 pais e tem até pessoas que têm 2 mães e 2 pais. Sim, isso é possível e se chama multiparentalidade. Quando a gente fala em multiparentalidade, a gente entende a situação em que é possível que uma pessoa tenha mais de um pai ou mais de uma mãe no seu registro civil. Isso porque o registro civil ele deve refletir a realidade. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm, sim, na sua história de vida, mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, se a realidade nos demonstra isso, por que o direito vai ser o impeditivo do reflexo da realidade? Então, se a gente imaginar uma situação em que uma pessoa, por exemplo, ela foi criada por 2 mães, então nós teremos 2 mães. Se ela foi criada por 2 pais, podemos sim ter 2 pais. Ou podemos, inclusive, ter uma pessoa que teria 2 mães e 2 pais. O caso da advogada Cristina Guerra é esse. Ela tem 2 mães, 2 pais e 8 avós. Quando a minha mãe biológica faleceu, eu tinha 4 anos. Quando meu pai biológico faleceu, eu tinha 6 anos. Dos 6 anos até os 12, eu convivi com a minha família biológica, os irmãos todos juntos. Quando eu tinha 12 anos, essa família de São Paulo, eles vieram morar em Delmiro Gouveia e eles não tinham filhos biológicos. Então, eles já vieram para a cidade com essa intenção de adotar uma criança. E a minha irmã mais velha, que ficou cuidando de todos, ela encaminhou para eu ir morar com eles. O juiz Anderson Passos é o responsável pela sentença proferida em 2015 pela Justiça Alagoana, uma das pioneiras no país. No caso da Maria Cristina, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma pessoa que conviveu com os seus pais biológicos e que, a partir dos 12 anos, ela teve outros pais, porque os outros já não estavam presentes. Então, ela teve um vínculo com os seus pais biológicos e também teve um vínculo com novos pais. Então, a ideia era dizer o quê? Dizer que ela teve, efetivamente, 2 famílias, 2 pais e 2 mães em sua história de vida. Então, por isso que eu entendi que, no caso concreto, nós tínhamos uma filiação, uma posse de estado de filho dos adotantes, mas também manteve-se os vínculos de filiação com os pais biológicos. Cristina conta que a necessidade da ação judicial surgiu para trazê-la mais segurança e que hoje é bem mais feliz por ser de fato e de direito filha dos seus pais adotivos, sem perder o vínculo com a família biológica. Foi uma realização, tanto dos meus pais quanto minha, porque realmente era esse o desejo nosso, era o nosso desejo, que realmente nós formalizasse aquela união que já tinha, aquela adoção que já tinha mais de 28 anos que eu estava com eles como filha, sem formalizar. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com a juíza da Vara de Família em Alagoas, a Ana Florinda. Ana Florinda Dantas. Olá, boa tarde, doutora Ana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, você também. Bom, acompanhamos na matéria um pouquinho do conceito de multiparentalidade, de acordo com a experiência da senhora aí na Vara. Nós vivemos novos tempos, né? Então, na prática, é dar garantia jurídica a situações que já ocorrem no dia a dia? É verdade. A multiparentalidade, ela, na verdade, decorreu de decisões jurisprudenciais, né? Ela foi se consolidando em decisões diversas no país, inclusive essa que nós vimos aqui em Alagoas, até que houve no Supremo Tribunal Federal
um recurso extraordinário que foi reconhecido de repercussão geral 622, e a partir daí, desse julgamento, foi reconhecido, foram duas teses, basicamente, né? Primeiro, a tese de que a paternidade socioafetiva ela poderia ser reconhecida mesmo que não constasse de um registro, ou seja, ela poderia ser reconhecida independente do registro civil e, ao mesmo tempo, ela poderia se conviver com o reconhecimento da origem biológica. Então, aí ela justamente possibilitou o reconhecimento da multiparentalidade. No caso que vimos na reportagem, a filha, ela pediu, né, ela entrou no Poder Judiciário solicitando esse reconhecimento, mas normalmente a criança é ouvida? Olha, a lei determina que o menor de 18 anos seja ouvido, porque o menor de 18 anos, ele é ou representado ou assistido, né, dependendo da idade dele. Então, se a lei determina que seja ouvido, o que acontece? De 12 anos, menos de 12 anos, geralmente não existe uma determinação legal, mas a gente avalia se aquela criança já tem condição de se manifestar, porque aí será sempre judicial se ele for menor de 12 anos. Existe algum impasse em torno da guarda compartilhada, por exemplo, quando a gente tem esse conceito da multiparentalidade? Olha, é curioso que a ideia que se tem é que existem problemas de guarda, mas, de fato, o grande número que eu tenho de pedido de multiparentalidade não é de menores que estejam sob guarda, sempre é de maiores de idade. Geralmente, eles têm o objetivo de assegurar direitos sucessórios. A grande maioria que eu tenho é de pessoas já adultas, embora existam alguns casos de menor de idade. A senhora já tocou numa pergunta aqui no assunto que eu ia fazer na sequência em relação ao direito sucessório. Como é que fica essa questão de herança e de responsabilidades também desses pais, né? Às vezes 2 pais e 2 mães, todos eles têm responsabilidades com esse menor ou esse adulto, né? Exato. A decisão do Supremo deixou bastante clara que os direitos dos filhos na multiparentalidade, eles são iguais aos deveres dos pais também. É a chamada... o exercício do direito é a mesma coisa, tanto faz ser pai socioafetivo como pai biológico, né? Então, também os direitos sucessórios são assegurados. Agora, o que há é a necessidade de uma regulamentação, né? Para que não haja o abuso, para que a má-fé não prevaleça, porque se o objetivo é você assegurar socioafetividade, nós não podemos ter pura e simplesmente a chamada filiação hereditária, com objetivos hereditários sem a existência da afetividade que justamente motivou esse tipo de filiação. Quais são os exemplos que a senhora pode trazer assim na prática do que pode e que não pode, os interesses? O CNJ foi aos poucos regulamentando, né, através de provimentos, né? Os provimentos tentaram, digamos assim, acredito que conseguiram, deixar uma questão mais esclarecida, como isso deve ser provado. Por exemplo, eu acredito que o último provimento, que foi o 83 de 2019, ele, de certa forma, fechou, digamos assim, o tipo de prova que deve ser feita, exigindo a prova documental, exigindo o reconhecimento daquela relação. Então, o registrador deve atestar a existência daquela afetividade, o Ministério Público deve ser ouvido, que é exatamente para evitar que esse processo se transforme assim, na panaceia da questão da herança, não é? Agora, a multiparentalidade, quando reconhecida no dia a dia ali da vara de família, a senhora percebe que todos os envolvidos ficam felizes? É bom para todo mundo? Sim, com certeza. Embora eu diga a você que a maioria é com pessoas, os pais já estão falecidos, geralmente há um falecimento, pós o falecimento, mas por parte da pessoa que tem reconhecido, existe assim um grande alívio, né? Quando de fato existe aquela relação de afetividade. Quando não existe, naturalmente nós temos que julgar improcedente, porque verificamos que apenas interesse patrimonial não se justificaria, né, naquele caso. Doutora Ana Florinda Dantas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Falou conosco direto de Alagoas. Até a próxima. Prazer. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.